TV 106.3 FM. E hoje tenho aqui comigo este livro maravilhoso, com uma capa lindíssima, em que nos vai falar do Tony, que é A Minha Vida é um Milagre. Nós vamos querer saber tudo sobre este livro, e você que está aí em casa, se quiser também trazer o seu livro até ao Culturando, é muito simples. culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e ficamos aqui a conversar, como eu vou conversar com o Tony, que ele não é Tony, não é verdade, este é um nome favorito, que ele gosta de ser assim chamado, mas chama-se António de Jesus Sousa, e hoje vem-nos falar deste milagre que é a sua vida. No fundo, o que é que nós vamos aqui explorar? A vida do Tony. Olá, bem-vindo, Tony, ao Culturando, é uma honra tê-lo aqui. Boa noite. Bem disposto. Sim. Para falarmos aqui de uma obra literária que fala de si. Sim. Como é que foi a sua vida ao longo da sua infância? Sim. Como é que tudo começou? Eu comecei já de novo, a partir dos 5 anos, que o meu pai fazia sapatos novos em casa. E então ele fazia-me levantar às 5 horas da manhã para ir trabalhar com ele. E depois ia para a escola às 9 horas. Na escola, a professora, eu nunca fiz deveres para ir da escola. E era sempre o melhor. Podemos dizer que foi uma criança que começou a trabalhar muito cedo. Sim. E aos 9 anos, eu dizia ao meu pai para ficar na cama, que ia trabalhar sozinho e fazia os sapatos eu sozinho. E gostava? Gostava. Frequentou a escola de Fajões, não é? Pertence ao Concelho de Oliveira das Mães e lembra-se de acordar realmente muito cedo para ajudar o pai. Esta vida, esta infância, podemos dizer que foi uma infância feliz? Foi. Já havia assim livros na Não, família? naquele Porque tempo certamente não. era uma família pobre. Era. Mas comia-se muito bem, que havia muitos coelhos em casa. Cultivava-se a horta. Era. Matava-se um e nascia 10. Fantástico, não é? Era. E depois de tudo isto, como é que foi a sua vida na infância relacionada com os livros? Andou na escola? Até que ano? Sim. Aos 13 anos já tinha o 6º classe. E foi sempre um aluno? Não, aos 13 anos saí da escola, mas era o melhor da escola. Então era bom aluno? Sim, mas a professora foi à minha casa falar com meus pais para ir fazer estudos e meus pais não me deixaram. Naquela altura não se pensava em estudar até tarde, não é? Não deixaram. E era preciso ir trabalhar. Era. E começou logo a trabalhar em que área? Nos sapatos? Não. Fui para padeiro. Padeiro. Gostou de ser padeiro. Sim, e fui sempre. Uma arte muito nobre. Até porque nós não Era vivemos sem padeiro o aqui pão, em São João não da é? Madeira. E alguma vez se relacionou com livros? Não. Nunca. E pensou muito cedo, muito jovem, que algum dia viria a ter um livro? Não, nunca pensei. Nunca passou isso E pela sua novo cabeça? não, e novo não. O que é certo é que temos aqui Tony, A Minha Vida é um Milagre. Com que idade é que pensou em escrever? Olha, devia ter, quando eu fui à televisão francesa, devia ter 50 anos, mais ou menos. 50, 51. Então, e como é que foi a sair à televisão? Conta-nos lá. Estamos curiosos. Foi a dizer o milagre que eu tive. O milagre. E depois pensou em escrevê-lo. Queria que eu fizesse na França e eu refusei. Então porquê? Porque era só na França. Mas agora... Mas porque ele também está em francês agora. Este livro está em português e francês, não é? É. Então, afinal de contas, podia ter feito na França e ao mesmo Podia. tempo é francês e português, não É. era? Não pensou nisso na altura? Não pensei. Não pensou. O que é certo é que depois acabou por ir para a tropa, entretanto emigrou. Podemos dizer que esteve aqui um tempo em Portugal, na sua juventude, mas depois foi lá para fora. Como é que Sim. foi isso? Decidiu que precisava de mudar de vida? Sim, primeiro, quando saí da tropa, fiz 1 ano e meio de polícia aqui em São João da Madeira. De polícia. E depois tive um azar aqui, e aí... Um azar muito grave, e fui para a França. Grave, que
que saltei por cima, um que passou de moto de dois, motorizada, sem casco, e eu, pronto, Sem capacete. sem capacete. Lembra-se que idade é que tinha? Eu, nessa idade, tinha 21 anos. 21. Era. E foi um acidente grave. Não foi grave, eu ia com um amigo de moto, da polícia, e mandei-os parar, eles não pararam. Andavam ainda mais depressa, e eu então saltei por cima deles, deixei a moto e fui e saltei em cima deles. E assim aconteceu, não é? Pois, e então, E nesse tempo, porquê é que decidiu sair de cá? de casa. De cá, de Portugal. Foi um convite do... Não, fui por engano, fui de férias à França e fiquei. E gostou de ficar Ao lá. princípio gostei, Mas esteve lá muito tempo, não esteve? 47 anos. Então é porque gostou, foram muitos anos, não é? Não, mas Então, fiz coisas muito incríveis, que trabalhei para um patrão só 2 anos ou 3 e depois meti por minha conta sem falar uma palavra francesa. Meti a trabalhar por minha conta. E o que é certo é que deu certo, não é? Deu. Deu certo que esteve lá esses anos todos. Mas, Deu. entretanto, tanta coisa aconteceu na sua vida que Foi. deu origem a este livro, A Minha Vida é um Milagre. Sim. Pelo aquilo que eu fui lendo do Tony, tudo na sua vida considera um milagre. Foi muita coisa de milagres, foi. Porquê que considera que a sua vida foi um milagre? Considero que desde que tive o acidente de motorizada, que fui para Manceira abaixo e que estive de cabeça na água e a ver-me na água em pé, e que olho para o céu e vem um relâmpago aos meus olhos, não sei o que era isso que estava a luar, um relâmpago que veio aos meus olhos, não sei o que era isso, que E aí, depois ficaste um clique. que foi que depois quando fui para a tropa, que fomos para a serra, não, como é que se chamava isso, Foste sem as chaves. para Chaves, fomos para lá 3 ou 4 dias e eu andava, conduzia este charro aqui. É até porque este livro tem É. algumas imagens que nós já vamos falar delas, não é? Sim, que conduzia isso. E aquelas estradas era curva contra curva a descer, tinha para aí 10 km ou mais, não sei. Serra de Marão. E eu consegui, ao princípio, que era descer muito e os travões partiram-me. Isso é na página. Os Isso é na travões, página. Página 30. e que me parteu os travões. E então meti a sirene e fiz aquilo, a roda sair para fora da rampa, fazer tudo. Até porque este Foi livro é feito também ilustrado com aquilo, com a história que vai decorrendo, não é? Sim, porque eu na tropa, quando fiz aquilo, foi uma coisa incrível, que não fiz estragos nenhuns, não fomos para o Romanceiro abaixo com aquilo que não calhou, foi Deus que me ajudou, porque aquilo foi muito duro. E consegui. E hoje está aqui com este registro, não é? Para nós contextualizarmos e falarmos um bocadinho então do livro, não é? Porque estamos aqui para dar a conhecer Tony, A Minha Vida é um Milagre, estamos aqui para percebermos que livro é este. Eu vou pedir à Ana Paula, e a Ana Paula está aqui connosco, não é? Porque é companheira de Tony e veio também fazer companhia e ajudar-nos neste momento de partilha. Eu vou pedir que leia a sinopse para que contextualizarmos de que livro é que estamos a falar. Pode ser? Esta é a história de um imigrante de coração puro que desde criança sonhava com uma vida melhor, mas também queria o mesmo para todos aqueles que o cercavam, pois os amava muito. Ao longo da vida, os milagres sucederam-se, muitos deles passados com a família e amigos em Portugal e sobretudo em França. De volta a Portugal, recorda com amor as passagens mais importantes da sua vida, que considera ser cheia de milagres. Um deles ainda hoje ninguém conseguiu explicar. Considera que morreu e voltou à vida quando tinha 17 anos, mas voltou diferente, com uma força extraordinária, a nível físico e com uma personalidade muito mais forte. Um padre comentou que se tratou de um milagre.
É isso, tratou-se de um milagre. Tony, porquê este título? Tony, a minha vida é um milagre. Porquê que escolheu este título para o seu livro? Porque parece-me que foi o melhor. E porquê que gosta tanto que lhe chamem Tony? Desde sempre. Na França chamávamos sempre Tony e ficou. E quis que tivesse esse nome, o seu nome, no título do livro. É, foi. O seu livro é recheado de ilustrações. Nós agora vamos tentar explorar um bocadinho para as pessoas perceberem que livro é este. Começa exatamente na sua terra, Escariz. É. E aqui, nesta primeira parte, fala-nos de quê? De si. Infância. É. Da minha infância. Fala da infância. Está sempre traduzido em francês também, até porque este livro também foi para os seus amigos em França, não é? E tem aqui uma data de ilustrações. Nós podemos tentar ir mostrando lá para casa, mas quem quiser mesmo ver terá que adquirir este livro, não é? E vai relatando. Temos aqui a família. Que milagre é que aconteceu na sua infância? Tudo. De novo. Qual foi o milagre da infância? Vamos falar só aqui da parte da infância. Aos 11 anos. Quando tinha 11 anos... Eu acho que ainda não tinha 11 anos. Que também estava a luar e um dia que ia passar para casa. E que era um vizinho que morava, era uma casa, e depois morava eu mais acima. E eu saía com ele e era meia-noite com luar. E tinha uma ramada assim por cima. Depois vi um homem todo em branco, debruçado sobre a ramada, virado para mim. E eu fiquei a olhar para ele. Os meus cabelos ergueram para cima. Pois. E então, aquilo passou-se, que eu ia para trás para o campo que tínhamos e ia para cima das oliveiras, para cima. Para as folhas, em cima das folhas. Há aqui um excerto muito interessante, Ana Paula, sobre esta fase da infância do Tony. Não há? Sim. Até estava selecionado, eu lembro-me de me falares em off que havia aqui um excerto que tu gostavas mesmo muito. Podemos saber porquê esse toque tão importante? Hoje em dia fala-se muito na exploração infantil. Não se pode obrigar as crianças a trabalhar. Mas o Tony, com 5 anos de idade, Já ele trabalhava. saía da cama Às e 5 da ia manhã. ajudar o pai nos sapatos. Eles faziam sapatos novos. Depois o pai ficou muito doente e ele é que assumia o fabrico dos sapatos. Depois é que ia para a escola, vinha da escola e fazia o almoço para levar às irmãs que trabalhavam em Cesar. Eles moravam em Fajões e ele ia levar o almoço às irmãs. E já fazia o comer eu. É por isso que eu gosto de cozinhar. Pois. Aprendeu cedo. Isto significa que há aqui uma exploração infantil bem retratada na vida Sim. dele e que está aqui escrita no livro. Podemos ouvir? Isto depois já de ter estado com o pai a ajudá-lo, às 9 horas eu ia para a escola onde aprendia muito bem. Gostava muito da escola e adorava aprender, mas só conseguir até a 6ª classe, pois era preciso trabalhar para ajudar a minha mãe em casa, com as despesas. Também cozinhava e ia levar o almoço às minhas irmãs que trabalhavam 2 km em Cesar. Andei na escola até aos 12 anos, chorei muito por não ter continuado a estudar. Diz aqui que aprendeu a arte de sapateiro. Foi uma infância sempre a trabalhar. Mas trabalhou sempre com muito gosto, pelo que ele relata. E ainda agora trabalho com gosto, mas agora aqui é diferente. Ter registado num livro esta infância, e no fundo uma infância até difícil e dura, fica-se coração cheio, porque é bom, não é? Fica feliz pelo facto de ter este registro. Sim, fico muito feliz. Tem muitas imagens, é muito interessante porque tem a escola primária, tem tudo. Tem Feijões. tem a família, esta casa, não é, que foi na casa onde nasceu, apesar de estar em ruínas, está aqui registada, isto Hoje também em é muito dia interessante. está assim. Isto é uma memória para o futuro, não é? Ter aqui o registro da casa, e acho que de facto é importante, é termos aqui um bocadinho da nossa vida
registada num livro. Mas depois foi crescendo, já há 13 anos, já temos aqui um adolescente. Como é que foi a adolescência? Difícil ou fácil? Fácil. Foi fácil. Foi um rapaz Para mim, bem comportado. Para mim, nada foi difícil. Nada. Nada foi difícil. Eu não tive medo, toda a gente se admirava lá na França, mesmo a minha família, como eu me meti-me a trabalhar por minha conta, E como é que se desenrascou, não é? sem saber falar uma Olha, palavra. conta como é que tu atendias os clientes lá. Para pedir dinheiro escrevia o preço. Eu não sabia falar Pois. francês. Mas aprendeu. Aprendi que elas, as francesas, são muito gentis, e aprendi-me o francês. Elas Ajudaram. ajudaram-me a Sim, aprender. Pois tudo se aprende. É. E agora passando da infância para a adolescência, houve também algum milagre que goste muito de falar dele? Aos 17 anos. Esse de 17 anos. Quando tive Foi de esse, 17 anos. foi. Esse foi o mais milagre que teve. Esse foi o maior. E quer contar alguma coisa relacionada com isso? Quero que foi um choque muito grande para a minha mãe. Porque os meus colegas que me trouxeram a casa porque tínhamos ido para a Arouca e eles viram-me atrasado em cima da estrada e vieram lá abaixo tirar-me da água. E eu a vê-los, quando eles me tiraram da água, eu não me lembro de mais nada. Eles só me disseram no outro dia que se tiver para me botar para a ribanceira abaixo que eu estava morto. Que não respirava. 2 horas a levar-me para casa, a pé, que não podia ir lá na motorizada, que se tiver para botar-me para a ribanceira abaixo que eu estava morto. Mas foram lá ao quarto e botaram-me no quarto, que era fora de casa, na cama. Nesta E então, cama, não é? Sim. E Colocaram nesta depois a cama. minha mãe que abre a porta e a cama estava toda vermelha de sangue. Está na E eu a página levanto-me e não tinha sangue nenhum em cima de mim. É uma parecida. Exato. Foi parecida com É. isso. Isso é que eu estive morto e ressuscitei. Esse foi o maior milagre. Então eles disseram que quiseram me botar para a ribanceira abaixo, que eu era pesado e não respirava. E depois no outro dia Levantei-me, Estava ensanguentado porquê? levantei-me, Estava ferido? Nada. Nada, tinha desaparecido Eu não tudo. tinha nada, Não. eu não tinha nada, levei-me numa bacia que não havia duche naquele tempo. Mas estava cheio de sangue. Nada. Nada. Não tinha nada, a cama que estava cheia de cama sangue, é que estava cheia de toda sangue. vermelha. E eu não tinha nada, fui-me lavar, foi a cara, mais nada, não tinha nada em cima de mim e fui trabalhar. Esse é que é o E fui trabalhar. E a minha aspecto mãe, mais que ainda impressionante. tinha os olhos inchados de chorar de ver aquilo, os 2 amigos que me trouxeram lá, viram a minha mãe assim, vieram lá para ver e disseram à minha mãe: ele está morto, não está? Que para eles eu estava morto. Estava morto. E então a minha mãe disse: não, ele já foi trabalhar. E já tinha ido. E eles achavam que era impossível. Que era impossível. Depois eles chegaram, que ele trabalhava comigo aqui na padaria Souto. Trabalhava aqui na padaria Souto comigo. E então eles agarraram-se a mim e disseram: olha, não sei. Tu estavas morto e como é que estás aqui? Esse foi o maior milagre. Foi. Ainda hoje não consegue explicar como é que aquela cama estava com sangue. Não. E nele nenhuma gota. Que eu quando vi aquilo, que eu vi, e então eu peguei nos lençóis para tirar os lençóis para trás e peguei no quilo e não tinha sangue nas mãos. É impressionante. As coisas que nos acontecem que nós não temos Não sei. explicação. O que é certo é que também está aqui tudo registado, não é? Os locais, inclusive. Eu penso que estes locais que estão aqui em fotografia são os locais onde tudo aconteceu. Foi. Sim. Não é? Depois Estão todos assim, registados, as pessoas depois poderão, ao mesmo tempo que vão ler, vão perceber onde é que aconteceu o acidente, onde é que foi a ribanceira onde caiu, a cama onde foi colocado, etc. E a partir daqui a vida muda e continua, e já com 20 anos depois vai para a tropa. Foi. Como é que foi a aventura da tropa? Boa. Foi interessante? Foi boa. Gostou de andar na tropa? Foi boa, aquilo não tinha carta quando fui para lá e trouxe a carta de pesados e tudo de São todas graça. coisas boas. De graça. depois deste De graça, depois desse fenómeno que eu fiz. Que ninguém era capaz de fazer o que eu fiz lá. Quer Pois, dizer, porque tem aqui é isso. também uma imagem, não é? Quer É explicar esta imagem? Pronto, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Esses 3 e vinham atrás de mim. O Tony é este aqui. E que vinham a gritar atrás: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer.
Está aqui o Tony, não é? É. O que é certo é que não morreu nada. O que é que estava a acontecer no fundo? Estavam a ser perseguidos? Não. Não, eu não estava a ser perseguido, eu estava. Foi Deus que me ajudou de trazer aquilo até cá abaixo. E conseguiu. Consegui. Foi Deus que me ajudou, se não me ajudasse, eu não estava aqui. Isto também, para mim foi um milagre também. E foi lá está, é como diz o Tony, a minha vida é um milagre, está cheia de milagres, não é? Ao longo deste livro. Nós, se continuarmos aqui a percorrer o livro, continuamos aqui com mais imagens e temos aqui a padaria onde trabalhou. Não é? Tony, conta que trabalhaste em todas as padarias. Aqui trabalhei em todas as Sim, padarias. tem aqui a Que ensinavas cafetaria. a fazer a regueifa. É, fui eu que ensinei a Também fazer tenho a regueifa. Aqui a cafetaria, É, padaria de sul. a padaria de Sousa. É Mas isso. ele ia a Muito. todas as padarias porque ele ia ensinar a fazer a regueifa. Fui eu que ensinei a fazer a regueifa. Salgada. Foi. Foi uma coisa. Pois aqui é a padaria Feijoeiro, anterior. Também aqui São João da Madeira. Isto correu-as todas, não é? Correu-as todas. A Planeta Azul. Correias todas não, foi para ensinar a fazer a regueifa. Para Em ensinar. todas. Planeta Azul é do sobrinho. Que é lá E depois na temos Avenida Natanés. a atual padaria Sajoanense. Também. Também está aqui, em não é? frente à igreja. Em frente à igreja, que também está aqui retratada neste livro. Achou importante também ter estes registros de onde trabalhou, do que fez, Muito quem importante, ensinou. muito Ainda importante. se recorda das pessoas que ensinou a fazer? Agora, se Os vídeos já não os conhece? Não. Eram todos miúdos, novos. Era. Já não se recorda Não- deles. Mas quem sabe algum não vai ver esta entrevista e dizer: olha, está ali o Olha, Tony, isso é que era bom. que me ensinou a fazer regueifa. Isso é que era bom. Não é? É muito interessante, não é? Era, Ver aquelas pessoas que nós no passado ensinamos e demos a mão. Depois também tem aqui a padaria do Sr. Licínio, não é? Ali em frente ao BPI. Em frente ao BPI. Onde Tudo sítios por onde passou para trabalhar. E na Rifanense ainda existe hoje lá. Ainda existe Famosa, esse. ainda existe. Existe. É verdade. E o tempo foi passando, não é? Até que temos aqui Foi quando foi para a França. A ida- convite da- a ida para o estrangeiro. não é? Para passar E por férias. aqui, como é que foi ir conhecer uma outra cultura, outro país, outra língua? Não, quer Isso trouxe-lhe muito mais saber? Foi positivo? Eu nunca tinha ido para a França, que essa padaria, na Rifana. Eu também trabalhei lá e era para comprar essa padaria. E eu então estava de férias aqui e a minha irmã e o meu cunhado que estavam lá vieram de férias e eu estava com um mês de férias para comprar a padaria. E então eles disseram para ir lá passar uns 15 dias e que vinha de comboio para cá. Já tinha a papelada pronta. E então, como eu sabia fazer sapatos, eles faziam sapatos ortopédicos lá e o meu cunhado levou-me para lá. E então eu comecei a trabalhar lá e pronto, já não me deixaram sair de lá. Pois e acabou por ir para a França e ficar. É muito interessante, por exemplo, ter aqui a estação, não é? Eu posso também mostrar Isso é a Place Stanislas. a estação, não é? Onde Não é a Place Stanislas e aqui é a estação. Aqui foi onde ele trabalhou, lá Aqui na foi onde França. trabalhou, em França, e aqui temos a estação, porque fazia essas viagens de comboio. Não, era a beirinha, Era a beirinha? a pé. Mas quando vinha para Portugal? Quando vinha a Portugal ou quando foi para a França? Foi de comboio? Foi. Para Isso aí- vir foi. Foi Não, comboio. eu não, nem vim nem de comboio, eu fui de carro para lá e depois vinha eu de carro de lá para aqui. Ok. Meu. Então esta estação existe aqui por que motivo? É lá, é nisso. Mas É, Nancy. em Nancy. Utilizava muito esta estação? Eu trabalhava lá à beirinha. Mas utilizava? Andava de Utilizava. comboio? Usava. Era muito É. interessante. Depois também temos Mas aqui... ele, conta como é que tu desististe de voltar a Portugal. Já Sim, já tinhas agora, comprar porque- o bilhete e depois. Ai, é porque é que comecei a Já trabalhar por agora, minha conta. já agora, não, Sim, já agora sim, porque é que deixou Se- de... não. Desistiu, não é? Porque era Desisti para vir embora. dos sapatos ortopédicos, desisti. Mas acabou por ficar na França. Porquê que acabou por ficar na França? Fiquei para trabalhar por minha conta. Mas já tinha o Mas bilhete conta- comprado. Já. Oh, Tony, conta como Já. Isto foi assim, parece que trabalhava lá 3 ou 4 portugueses, a contar com o meu cunhado, e todos
quando queria mais dinheiro, dava uma letra registada, é assim que se diz, registada. Certo. Antigamente À patroa, e a patroa chegava ao fim do mês, dava-lhe mais 100 ou 200 francos, pronto, era francos naquele tempo, e ele já ficava outra vez. Eles fizeram isso 3 ou 4 vezes. Eu só como não sabia falar, disse ao meu cunhado, diz à patroa que eu quero mais 500 francos. Eu ganhava 600 e queria ganhar 1100. E então, era ganhar já mais com o meu cunhado e tudo, porque eu fazia mais trabalho. Eu fazia mais trabalho, merecia mais. Eu disse-lhe a ele, diz à patroa que eu quero mais 1500 euros. Mais 500 euros. E então ele disse-lhe, ela disse não. E não é mundial. Eu compreendi, não. Chegou-se ao fim do mês, foi uma sexta-feira, e eu disse ao meu cunhado, vamos ali ao escritório para ela me pagar. Então ela começou, o meu cunhado a dizer, ela já te dá os 500 francos a mais. Eu disse, mas eu não quero. Agora já não quero, eu disse. Ela que me disseste que me dava quando tu pediste. E ela disse, eu dou-lhe 1000 a mais. E eu disse, não quero. Diz-lhe a ela que pode me dar o dobro que eu não quero. E ela pensava que eu já tinha arranjado outro trabalho. Então o que vou fazer? Olha, o que vou fazer, amanhã já vou para Portugal. Disse assim. E então, no sábado, vou caminho lá por uma rua, vejo lá um local a lugar, telefonei, veio logo, na semana a seguir já estava a trabalhar por minha conta. Comprei umas máquinas velhas, pronto. E que tudo começou assim. Foi, sem saber falar nem nada. Escrevias no papel. Era. E desenrascou-se muito bem. E lá continuou depois, não é? Temos aqui mais algumas imagens que depois podem ser exploradas por quem adquirir este livro, não é? De passagens pela França. E temos aqui 2 imagens interessantes. Isso é a família. É a minha família. E também está registada aqui neste livro. Sim. A família. Tá. O filho, Aqui são todos os meus netos. os netos. Aqui são meus netos, aqui era também, era o filho da minha falecida, também já faleceu, também faleceu já. Está muito interessante também ter É. aqui, depois, aqui também está uma imagem interessante, não é? Aí Aqui foi, temos, foi em Marselha isso, temos a trabalhar, não é? em Marselha, Numa pizzaria. Também trabalhou numa pizzaria, trabalhei, fiz tudo. fez tudo. E de facto fez, e pelos vistos com muito sucesso. Depois continuamos aqui com mais imagens também interessantes, Com a esposa e a filha. em que a família sempre aqui, não é? Sim. Era muito importante, não é? Era. Porque o registro da família faz parte da nossa história, da nossa vida, e este registro é muito importante. É, E continuamos, depois podem explorar, quem tiver o livro pode explorar aqui momentos também familiares da vida do próprio Tony, e esta imagem. isso é um quadro de um pintor, Esta imagem está muito interessante. Pintura de um italiana. pintor, era isso que eu É fazia, mesmo muito interessante. e eu então, ele fez-me 5 ou 6 quadros, e estava nas igrejas lá em Canhos-Sormer, onde eu estava, perto de Mónaco. Estava nas igrejas. E eu representava Deus. Ainda por cima. Ainda temos lá este quadro. Nas igrejas eu representava Deus. Tinha 13 na igreja à beira-mar e mais 2 na igreja lá em cima. A Paulinha, que eu levei lá há pouco tempo. Ela viu. Para ela ver. Mas agora já não está, porque já foi há muito tempo. Mas isto é uma relíquia que se deve guardar e preservar, porque é uma pintura para a vida. Eu não é? tenho em casa. Para a vida. E pronto, e o livro vai continuando a apresentar momentos familiares, momentos pela França, as suas patuscadas também, não é? Até porque aqui recorda, não é, que também gostava de... Sim. Lá está, gostava de de cozinhar, cozinhar, não é? é. É uma vantagem ter um cozinheiro em casa, é sempre muito bom. E depois aqui as fotos também familiares da própria filha. Não é? Estes registros, quando está a rever, quando viu pela primeira vez o livro e folheou e viu aqui a família, os filhos, os netos, os registros da sua vida, o que é que sentiu?
Feliz. Ficou feliz. Fiquei. Isto é alguma coisa que queria muito ter. É tipo como concretizar um sonho. Foi um sonho bem realizado, foi. Foi um sonho bem Era um realizado. sonho que existia ali, não é? É. E como é que surgiu começar a escrever? Quando é que lhe deu assim o clique? Hoje vou começar a escrever a história da minha vida. Já vinha com a ideia da França para isso. Aí já vinha com a ideia de escrever. Já. Chegou aqui a Portugal e começou a escrever. Ainda não comecei porque eu, quando cheguei aqui da França para aqui, chorei muito. Que vim contra a minha vontade. Eu já não sabia falar Porque eu português. sou mesmo francês. Queria continuar lá, não é? Era porque estava habituado lá, foi muito ano. Então a minha esposa, que tinha aqui uma irmã que andava sempre a chateá-la, que a minha esposa também me chateava e pronto, e foi. E vim contra a minha vontade. Eu, Está aqui em Portugal há quanto tempo? agora já faz 2 anos, ou quase, ou mais. 2 anos. Mas eu 3 semanas Sim. depois já queria ir outra vez. Porque eu não sabia falar Eu português. queria ir outra vez. Que eu não falava uma palavra portuguesa. Ou mal. Eu falava uma portuguesa e não conseguia. Mas está cá há cerca de 2 anos. Quando é que começou a escrever este livro? Mal chegou cá? Não. Não. Não, foi depois da morte da minha esposa. É que, Começamos- decidiu começar a escrever a história. Em Sim. setembro de 2024. 2024. Foi. E está muito, muito bonito. Está, porque é algo, é uma memória para a vida, não é? É uma memória para a vida. E nós continuamos aqui. Aqui nós temos mais uma imagem, porque está tudo registado no fundo. Ao vermos este livro conseguimos perceber um bocadinho a vida de Tony, que está aqui muito bem retratada. Já viu o que é que tem aqui? Recorda-se de quando escreveu este contexto? Sim. E considera Tens fé ter, na Nossa Senhora de Fátima. Foi. considera a importância Foi em Fátima isso. Foi. da religião, é importante a religião para si. Ou seja, vive tudo isto com muito amor. Nós podemos quase dizer que este livro está, a base deste livro é o amor. É. E o amor com muita fé. É. É um homem crente. Sou muito crente. E por isso acredita que tudo o que lhe tem acontecido ao longo da vida de bom, até se calhar de menos bom, tudo tem a ver com o milagre que é a nossa vida. Foi. E como é que se sente? Mesmo tendo tido essa perda, porque perder é sempre doloroso, Sim, foi. sente que a vida foi boa consigo? Foi. Toda a minha vida foi uma vida alegre. Foi. Menos esta passagem. Sim, mas é uma passagem que faz parte, não é? Faz parte Pois, da nossa mas passagem pela Terra. foi- e assim foi- mesmo fiz- temos que Desde aceitar. pequeno era um rapaz muito alegre, sempre fui. Sempre. E vê-se que de facto tem esta fé que ajuda a considerar que os milagres existem. Falamos aqui de 2 milagres, um na infância, outro na adolescência e já adulto. Qual foi o maior milagre de homem feito? Recorda-se? Eu não sei se isso é milagre, se não é. Todos esses milagres assim, mas já tive muitas coisas a andar nas autoestradas. Nas autoestradas que desvio-me de um carro que vai mal, não sei como, que eu me desvio deles. E são Deus que anda comigo, porque senão eu Tem um anjinho sempre a protegê-lo. tenho que ter. Tem que ter. Tenho que ter. Tem de certeza, não é? Ah, está aqui uma imagem interessante. Queres explicar esta imagem? Pedi-lhe autorização. Pedi-lhe, porque eu estou nessa. Estamos os dois. Estamos. A Associação Lions Club. É muito interessante, não é? É, Muito interessante. mas pedi-lhe autorização. Fazem parte já agora, porque a Paula, se quiser, pode também intervir e pode explicar. Explica, disso és tu. Lá está. O Tony tem um coração muito grande. Quer ajudar toda Toda a gente. gente, não é? Eu quero ajudar muita gente. Não é bem toda a gente. Mas o coração dele é maior.
Então conhecemos-nos lá nessa associação, conheci lá a esposa Foi lá. dele. Ela conheceu a minha E o esposa. Paulo Barreira era o diretor na altura em que a gente se conheceu. E pedimos-lhe autorização para pôr aqui a fotografia. E realmente é esta união, através destas coisas que acontecem os outros milagres. Porque apesar de ter perdido a sua esposa e que a Paulinha conheceu e que no fundo agora está consigo e no fundo há aqui um amor todo, eu tenho certeza que onde esteja ela onde estiver, está a aprovar com certeza, porque existe amor, não é? Existe aqui uma base de amor e isso é que é importante, isso é que é a base de tudo, e eu considero que muitas das vezes nós temos que ter um bocadinho mais dessa consciência, que estamos aqui com uma missão. E se calhar esta fotografia eu já conheço, não é? E aqui, Fui eu que a tirei. e aqui em São João da Madeira, Na rua onde ele mora. na Avenida Renata Araújo, né, os nossos banquinhos de São João da Madeira, temos aqui também a passagem aqui por São João E falam um bocadinho do porquê a concessão destes bancos constitui uma homenagem da Câmara Municipal São João da Madeira à fábrica Viarco, única em Portugal, que existe desde 1907. E por isso nós Fizemos temos estes questão de banquinhos registrar todos isso. também pela cidade, não é? Fizemos questão. Para relembrar a importância da fábrica da Viarco, que agora já está assim de uma forma mais O Tony achou mais artística. muito curioso. E é muito curioso, sem a dúvida concessão nenhuma. nestes bancos. E pronto, e vamos passando, vamos avançando no livro e vamos chegando a uma parte assim, eu diria, mais moderna e mais atual. Passamos pela 8ª Avenida, quando chegou a Portugal e viu São João da Madeira diferente. O que é que pensou? Isto não é a minha terra. Porque isto não existia, Nada disto existia. Este hotel não existia, nada. Aqui era uma estrada. Isto era uma estrada com um sinaleiro, não é? Era. Sinaleiro ali a mandar passar de trânsito. Recordo-me perfeitamente quando era Eu menina erguia a mão sempre. Isto era muito diferente. O que é que pensou? Eu quando cheguei, São João da Madeira evoluiu, não é? cheguei aqui, muitos anos depois, já não conhecia São João da Madeira. Já não conhecia. Nem sabia qual era a rua, Não, é? O que é perfeitamente normal. que eu andei muito anos sem vir aqui. Pronto, e o Mas livro... uma passagem por Fátima. Sim, também tenho aqui, estou precisamente aqui. nessa página e vê-se que há aqui uma devoção à Nossa Senhora, não é? Nem de propósito. E agora que estamos aqui nesta fase do livro que fala de Fátima, é muito giro hoje ser dia 13. Ainda não por é? cima. Hoje é dia 13 de maio. E é muito giro porque nasceu no dia 13. Ainda por cima. De março. Eu achei muito curioso quando estava a preparar este programa, eu pensei assim, né? Quando estava a ler tudo sobre si e tal, para ter uma ideia, disse, olha que giro, vai ser um programa no dia 13 e nasceu no dia 13, nada é por acaso. Há aqui uma devoção específica, Uma não é? coincidência. Do dia Foi 13. coincidência. É, no dia 13, ou seja, é devoto de Nossa Senhora, veio falar do seu livro no dia 13 e no dia em que nasceu. Não é? É a primeira Nossa vez, Senhora é a primeira de vez que Fátima. este livro está a sair a público É. no dia 13. Pode dar sorte. Pode dar sorte, vai dar sorte de certeza, não é? Depois temos aqui mais outras imagens e vamos passando, não é? Até que temos a Paula. Aparece a Paula. E como é que recebeu assim a Paula na sua vida? Ela foi um anjinho que apareceu, É não um é? anjinho para mim. Chama-me Anjo, e o Anjo também chama Anjo. No fundo, veio fazer aqui mais um milagre. Se calhar. Veio fazer mais um milagre, porque no momento em que mais precisava, aparece a Paula. Foi. Ele andava muito sozinho. E provavelmente há aqui um complemento, se calhar também para a Paula também foi outra anjinha, não é? também. Porque nós, Pois já por era norma, viúva. quando precisamos, o outro precisa, mas nós também precisamos. É verdade. Não Eu é? também estava a precisar de companhia. E parece que não está aqui o casal perfeito. Acho E o que importante, sim. o importante é isso mesmo, é o amor e a ajuda e a interação. E temos imagens que as pessoas, quando adquirirem este livro, vão poder ver com momentos também de descontração e claro, do futebol Queres também. Os amigos dele são adeptos do Nice. E nós agora, quando fomos à França,
assistimos a 2 jogos do Nice. Vai. Olha aqui para eles, e o Tony no meio. Foi no dia em que Portugal ganhou à França, Vai. em 2016. O futebol também é outra paixão, que também está registado neste livro. E o livro, no fundo, depois termina de uma forma interessante, mas eu não vou dizer como é que termina, que é para as pessoas depois pensarem Escolher. em adquirir este livro, não é? Este livro, Tony, A Minha Vida é um Milagre, da Chiado Editora. Onde é que nós podemos adquirir este livro, Tony? Ou Paula, quem quiser falar. Tu Este sabes livro explicar melhor que eu. está à venda onde? Na Bertrand, na FNAC, na UC, aqueles livros que se vendem e-book, não me estou a recordar de mais. Mas se Na alguém Livraria quiser... Martins, em Lisboa também, e na Chiado. Se alguém quiser este livro, através do autor, pode contactá-lo. Sim. Como? Poderá ser através de um e-mail, das redes sociais. Como? Se alguém quiser comprar este livro autografado, vamos imaginar que eu queria o livro autografado, posso contactar o autor para ele me enviar pelo correio o livro. É possível? Sim. Sim. Ele tem, o autor Querem tem deixar um deixar? e-mail para um Diz contacto? Sim, sim. Queres deixar? Diz então. Se calhar é melhor escrever. Não, vocês podem dizer que depois registra-se. Podem dizer oralmente, depois pode-se registar no cabeçalho do vídeo. Talon Talon Clé do do Cro. Cro. Cro termina com S de sapo. Ok, nós depois deixamos na descrição deste vídeo, nós vamos deixar o e-mail para se alguém quiser ter este livro, envia um e-mail, envia a sua morada, pede como pode pagar, não é? E o livro chega pelo correio autografado. Não. Talon Clé do Cro, @gmail.com. E agora, Tony, quando é que vai ser apresentado este livro? Estamos aqui a falar dele em primeira mão, em primeiríssima, Em estamos... primeiro, no, E agora? no Quando é que sábado vai? 24, na Sábado biblioteca, 24 na biblioteca às 16 horas. Sábado 24 de maio, Às 16 horas. 16 horas, na biblioteca aqui de São João da Madeira. Sim. As pessoas podem aparecer, podem contactar com o autor e podem comprar o livro. Sim. Certo? E futuramente, estão a pensar em fazer outras apresentações? Ainda não pensamos, mas estamos a pensar em fazer mais apresentações. Mas ainda está assim. Vamos, Olha. depois, Estão a pensar ainda. É. Não é? Aconselho-vos a terem redes sociais, a colocarem o livro Sim. também no Facebook, no Instagram, porque as pessoas vão ver e, se tiverem curiosidade, vão querer comprar para lerem estes mistérios todos e estes milagres da vida de Tony. É um livro que se lê bem, é pequenino, não é, dá para colocar na nossa bolsa e andar connosco e poder ser lido em qualquer sítio. É uma reflexão interessante. E estamos quase a terminar, mas antes disso eu quero que o Tony nos diga o que é que gostava muito que ficasse dito que não foi dito aqui. Os nossos ouvintes estão a ouvi-lo. O que é que gostava de dizer às pessoas, uma mensagem que gostava de deixar ficar para que as pessoas também gostem de o ler, queiram ler este livro? eu digo que toda a gente que possa comprar o livro, que possa. Nem todos podem comprar. Claro. Nem todos podem comprar, mas é um livro muito interessante. Muito interessante. Que eu já tenho experiência da França, que me disseram que era interessante as minhas coisas que está aí. Dos milagres. É muito interessante. O livro foi escrito em português, está escrito em português E francês. Já foi lido por pessoas, já deram um feedback positivo e tenho Sim. aqui um bom livro para ler. Tem. Resumindo, que a vida vale a pena ser vivida com amor e partilhada com os próximos. É a mensagem principal do livro. Sim, É o pode ser. amor, é o ajudar o outro, estar para o outro. É, a o livro interação aprende entre a ser. as pessoas. O livro aprende a ser. E essa é a mensagem mais importante, é nós deixarmos aqui no ar de que existe o outro, não existimos só nós, o outro também Pois. existe. Sim. E isto eu tenho tentado dizer aqui muitas vezes nos nossos programas e quando falamos de livros mais pessoais, mais holísticos, de que realmente as pessoas são muito egoístas, pensam pouco no outro e é preciso cada vez mais
pensar que existe um outro e que nós devemos estar também disponíveis para ajudar o outro. E o Tony mostra aqui, através deste livro, muito amor. E ao compartilhar, também está a ajudar as outras pessoas a seguirem em frente. E muitas das vezes, ao lermos um livro, estamos a autocurar, porque a leitura é um remédio santo. É um remédio santo. Eu costumo dizer que às vezes é um antidepressivo. Não é? Pegamos no livro, esquecemos tudo. Não é? Ficamos ali imbuídos na leitura e tudo passa. E é importante ler os livros. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, com os dois. Foi um momento muito interessante. Eu desejo muito sucesso. Muito obrigado. Mesmo para o lançamento do livro. E que, de facto, este livro possa parar na mão de muita gente e que as pessoas percebam que a minha vida é um milagre, as nossas vidas são todas um milagre. E todos nós temos um milagre todos os dias. O Tony apenas nos está a avivar a memória daquilo que nós às vezes não prestamos atenção. Acontece-nos tanta coisa no dia a dia que nós nem nos apercebemos que aquilo não foi nada mais, nada menos que um pequeno milagre. Foi. E a vida é isso mesmo. É feita de milagres. Feita de milagres. E que eu possa estar um dia destes numa das apresentações do livro. O Culturante tem muito gosto em divulgar. A capa está muito bonita. Eu sei que foi uma escolha muito, muito pessoal. Não é? Porque é que quis esta capa? Tinha aqui uma intenção. Quando deu à editora, escolheu. Foi, assim, porque eu disse que queria estar assim, olhar para lá. E vem lá a luz que ele viu. Quando que foi o que aconteceu. Está muito bonito. Bem, o que é que nos resta dizer? Resta-nos pedir à Paula que nos leia mais um excerto para nós terminarmos este programa a seguir com as despedidas. Pode ser, Paulinha? O que é que vamos ouvir? Um excerto do livro. É sobre o quê, já agora? Eu já fechei o livro. Sim, mas o livro volta-se a abrir, não é? Se calhar... Faz aí do leão. Aqui, Aí. Mas aqui já falamos sobre os bancos. Mas podes ler um outro excerto e falamos um bocadinho sobre aquilo que leste, só para tentar também aguçar um bocadinho a curiosidade das pessoas. Na página 65. Depois de uma vida passada com muitos sofrimentos e muitas alegrias, por estar rodeado de pessoas que tanto amei, voltei a Portugal com a minha esposa Felizolina. Valeu a pena ter vivido o que vivi, porque senti muito amor e fui muito amado. Isto complementando o que já estávamos a dizer. Foi pena a minha esposa ter falecido em janeiro de 2024. Senti-me muito só, mas também sobrevivi a mais essa dura prova da vida. Ainda hoje a recordo com muito amor. E depois em letras a negrito, considero que ter vivido com tanto amor é o maior milagre da minha vida. E aqui está a prova de que este livro tem como base o amor. Okay. O amor. E é também, no fundo, uma homenagem à esposa. Também. É uma homenagem. Fica um registro muito bonito de homenagear a pessoa que passou na nossa vida e que nós amamos muito, que faz parte. Que faz parte. Antes vou dar aqui o tempo de antena ao Tony para ele se despedir lá para casa, mandar uma mensagem, agradecer a quem quiser agradecer. Aquela câmara ali é sua. Pode agradecer a quem quiser. Depois uma leitura pequenina. Força. Pronto, agradeço toda a gente que me gosta de mim. Agradeço aqui a senhora Rosa, que foi impecável e comprei o livro que vale a pena. É isso mesmo. Aproveito também eu para desejar ao Tony muito sucesso, e para vocês aí em casa lembrar-vos que Tony, a minha vida é um milagre, é da Chiado Editora. Vocês podem procurar na UC e nas outras plataformas digitais habituais onde todos os livros costumam estar à venda. Comprem, leiam, ajudem as pessoas a serem um bocadinho mais cultas, porque é desta forma. E como é que o podem fazer? Simples, compra um livro e ofereça a um amigo, porque é a melhor prenda que nós podemos receber, é um livro para ler. Ler faz bem à saúde, é um remédio natural, e se você se habituar a ler todos os dias, vai ver que se sente mesmo muito melhor. Eu vou-me despedir, desejar a todos uma excelente semana, e voltamos na próxima semana com outro convidado, com outra temática, mas já sabes,
Não se esqueça, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e venha conversar comigo todas as terças, das 20 às 21. Este programa repete depois à quinta-feira no 106.3 FM. E vamos nos despedir, Paulinha. Agora é a tua vez de dizeres adeus, até à próxima, com uma pequena leitura do livro do Tony. Continuando na mesma página 65, conforme contei no início da minha história, depois daquele acidente que sofri na ribanceira da Estrada Nacional número 327-1, quando vinha de Arouca, para casa onde morava em Fajões, fiquei com uma força física extraordinária. Acrescento agora que também ganhei uma força anímica extraordinária. Deixou de ter medo, fosse o que fosse. Enfrentei todas as dificuldades da vida com uma força psíquica muito para além do que é normal. Muitos teriam sucumbido a tantas contrariedades da vida, mas a minha força interior superou tudo, fazendo-me ver que afinal existe uma força maior que tudo orienta, pela qual sempre me senti protegido. Muito obrigada aos dois. Paulo, obrigada por teres lido os excertos de Tony. Muito obrigada, Tony. Muito sucesso e até uma próxima. Obrigado. Nós é...